meu nome é Luciana Messa, eu sou da comunicação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e estamos aqui no 7º Congresso Internacional da ANCP, falando com alguns dos palestrantes. Então, ao meu lado está a doutora Lisandra Stay Bernardes, ela é obstetra, especialista em medicina fetal, paliativista, coordenadora do setor de medicina fetal do Hospital das Clínicas da USP, e com a doutora Silvia Maria de Macedo Barbosa. Ela é pediatra, ela é paliativista, chefe da unidade de dor e cuidados paliativos do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da USP. Doutoras, obrigada por estarem aqui com a gente. Agradeço a presença das doutoras aqui com a gente, falando um pouquinho, sobre esse desafio, que é o cuidado paliativo perinatal e pediátrico. Bom, quero começar perguntando sobre o que é o cuidado paliativo perinatal. O cuidado paliativo perinatal é o acompanhamento das famílias, dos fetos e dos recém-nascidos após o diagnóstico de alguma doença que possa limitar a vida. Então, por exemplo, quando uma gestante tem um diagnóstico de uma malformação fetal que exija um tratamento, uma cirurgia, que possa levar a uma mortalidade desse feto aumentada, a gente acompanha as famílias, identificando para essas famílias o que é importante nesse segmento, além, obviamente, do tratamento da criança. Então, o que é importante do ponto de vista religioso, o que é importante do ponto de vista familiar, o que é importante do ponto de vista de organização social, como estão os outros filhos em casa, como que essa família contou para os outros filhos. Então, todo esse acompanhamento após o diagnóstico com o objetivo de planejar o cuidado dessa criança, para aquelas doenças que têm um tratamento possível e também para aquelas doenças para as quais não existe um tratamento possível, algumas doenças que não permitem um tratamento durante a gestação ou depois do parto. Doutora Silvia, explica para a gente o que é o cuidado paliativo pediátrico. Quando a gente pensa nas crianças que têm doenças limitantes de vida ou que colocam a sua vida em risco, esse é o foco dos cuidados paliativos pediátricos, com o intuito de cuidado das questões físicas, psíquicas, sociais e espirituais da criança e da sua família. E isso implica um cuidado a curto, médio e longo prazo. Muitas pessoas confundem, quando se fala em cuidado paliativo, que o cuidado paliativo implica em terminalidade. Isso eu acho que é a primeira coisa que tem que ser dito. Cuidado paliativo, na terminalidade, certamente todo paciente terminal é paliativo, mas nem todo paliativo é terminal. Nós temos crianças que começam no acompanhamento no período neonatal, por exemplo, pós o cuidado perinatal, ou a doença que se desenvolve, prematuridade extrema, uma série de outras patologias. E nós temos crianças, a pediatria, melhor dizendo, acompanha até os 18 anos de idade. Então, dentro da pediatria, nós estamos cuidando do recém-nascido ao adolescente. E com todas as patologias possíveis que podem aparecer. E sempre lembrando, patologias que limitam a vida ou que colocam a vida em risco. Doutores, queria que vocês dissessem para a gente, compartilhassem com a gente, quais são os principais desafios em prestar o cuidado paliativo para esses pacientes. No caso do cuidado paliativo perinatal, particularmente aquele começado a partir do diagnóstico pré-natal, ainda na gestação, um dos primeiros desafios que a gente encontra é o cuidado da família de forma integral, considerando que essa família ainda não teve um contato concreto com o filho. Então, é uma criança que está na barriga, que teve um diagnóstico que muitas vezes para a família é completamente abstrato, que os médicos avaliam e veem que tem uma malformação no ultrassom, que precisa de um tratamento, que precisa de um acompanhamento. E nós precisamos conversar com a família sobre algumas coisas muito concretas, como, por exemplo, o planejamento do parto. Então, esse é um primeiro desafio, o contato com a família de forma a que ela possa, pouco a pouco, entender a doença da criança, que a gente investigue qual é a compreensão dessa família em relação à doença da criança, e a partir dessa compreensão e considerando todos os valores da família, tudo que é importante para aquela família, além do tratamento médico, quando isso é possível, como disse a Silvia, são doenças que muitas vezes são passíveis de tratamento, e o tratamento deve ser realizado da melhor forma possível.
Então, além desse tratamento, o que mais é importante para a família? Então, quais são os principais aspectos? Um outro grande desafio, e que é algo que a gente precisa trabalhar cada vez mais, é a integração de equipe. Então, quando a gente pensa em acompanhamento em medicina fetal de forma geral e em cuidados paliativos a partir do período pré-natal, a gente pensa num acompanhamento que inclui o especialista em medicina fetal, o obstetra, o pediatra, que vai cuidar dessa criança logo depois do parto, as diversas especialidades. Algumas crianças vão precisar de cirurgia, então vai ser importante o contato com a cirurgia infantil ou com a cirurgia cardíaca depois do parto, além de toda a equipe multiprofissional, enfermagem, psicologia. Então, a orquestração do cuidado, né, é um grande desafio e é algo que a gente precisa pensar continuamente durante o segmento dessas famílias. A organização também na sala de parto, de como vai acontecer o parto, isso é um outro desafio. O momento do parto é um momento muito importante, porque muitas das doenças fetais são doenças que não têm grandes repercussões para a criança enquanto ela está na barriga. Por exemplo, um feto que não tem o rim, uma criança com agenesia renal, ela vai ter toda a filtração renal e toda a parte do pulmão sendo feita pela placenta enquanto ela está na barriga. Então, ela não precisa do rim enquanto ela está na barriga. E no momento do parto, no momento em que é clampeado o cordão, é o momento a partir do qual essa criança vai precisar dos órgãos, dos rins e do pulmão, e esses órgãos não vão estar funcionando. Então, o parto é um momento de muita angústia, é um momento muito delicado para as famílias e para os profissionais de saúde também. Então, a organização do parto e suporte durante o momento do parto é um outro desafio importante, é algo que a gente precisa cuidar bastante. E depois o segmento a longo prazo, que também precisa ser organizado, porque mesmo quando a gente fala daquelas doenças para as quais não existe tratamento, a gente sabe que a sobrevida pode ser variada. E aquelas doenças para as quais tem tratamento têm respostas muito diferentes de acordo com a doença. Então, um outro exemplo é aquele feto que tem hérnia diafragmática, que é um defeito no diafragma. E aí as estruturas sobem e vão causar hipoplasia pulmonar, vão causar um pulmão muito pequeno, que vai dificultar a respiração. Essa doença é uma doença, quando é classificada nos casos graves, que ela é até passível de cirurgia intrauterina. Então, a gente faz a cirurgia intrauterina. Mas daqueles fetos que têm indicação de cirurgia intrauterina, a gente sabe que a resposta é variada. Então, alguns dos fetos vão responder bem à cirurgia intrauterina e no período pós-natal vão ter uma boa resposta, e outros fetos não. Então, acompanhar a família nessas diferentes possibilidades, tanto no melhor cenário, que essa criança responder bem à cirurgia, responder bem ao período pós-natal e ir para casa, quanto no pior cenário, trabalhar com a família os dois cenários ao longo de todo o segmento é um outro ponto bastante importante. Silvia, e na questão do pediatra, né, paliativo pediatra? Bom, por sorte, talvez a gente tenha um pouco mais de tempo para trabalhar do que no período perinatal. Porque o tempo é curto para vocês, o tempo para nós é maior. Eles já começaram a conversa. E aí a gente dá o segmento. Sempre em equipe. Acho que isso é uma peculiaridade do cuidado paliativo em qualquer faixa etária. Nós trabalhamos em equipe. O médico faz parte da equipe. É o médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, fono, físio, farmacêutico, terapeuta ocupacional, nutricionista. Se eu esqueci de alguém, eu lamento. Mas esta equipe está envolvida no cuidado da dupla, criança e família. É muito interessante porque nós temos pacientes em atendimento paliativo há 16 anos, há 17 anos, porque eles têm patologias que implicam num grande cuidado. São doenças que são limitantes de vida. E atualmente nós estamos conseguindo dar alta para essas crianças para a clínica médica, o que se tornou um problema para a clínica médica, porque eram patologias pediátricas que antigamente morriam. Só que com os cuidados, você controlando os sintomas, essas crianças aumentaram a sua perspectiva de vida, de sobrevida, e começam a crescerem, virarem adolescentes e adultos jovens. E até para nós pediatras a gente precisa acostumar que eles estão crescendo, que eles estão tendo vontade, tendo autonomia, e que a mãe, num determinado momento, vai ter que ficar
no segundo plano, porque só vem o jovem e assume a sua autonomia e o seu próprio cuidado. Essa é uma diferença muito importante. O tempo que nós atendemos. Eu torno a dizer, um dos desafios é lembrar o médico que todo paciente terminal é paliativo, mas nem todo paliativo é terminal. Porque o pessoal acha, o paciente é paliativo, não faz mais nada. Não pode. É uma questão de conceito. E as pessoas não conhecem o conceito de cuidado paliativo adequadamente. Quem faz paliativo para nós é uma coisa óbvia. Mas você começa a falar de cuidados paliativos dentro de uma maternidade, dentro de uma unidade neonatal, dentro de uma enfermaria, porque ele é paliativo, o pessoal acha que é o momento de desistir. Ao contrário, é o momento de investir mais, porque a gente está investindo na arte do cuidar da criança. Na questão da família, como que é feita essa comunicação, como que é esse trabalho com a família desse paciente? A partir do período pré-natal, eu trabalho com a família. No início, ele é majoritariamente com a família, durante todo o período pré-natal, porque o feto está dentro da barriga e a família, é claro que a gente se preocupa com algumas questões, como a dor fetal. Atualmente a gente tem desenvolvido, inclusive, um score para que a gente possa avaliar a dor fetal, que é muito pouco olhada atualmente, mas a gente se preocupa com a dor fetal. Mas a comunicação ela é majoritariamente com a família. E a família, importante lembrar, particularmente no período da gestação, a família não é só o pai e a mãe daquela criança. Tem outros membros da família que também participam ativamente, mesmo que não venham nas consultas. Então, muitas vezes a gente faz uma conferência familiar, uma consulta com o pai e a mãe, a gente conversa diversos assuntos. Essa família, o pai e a mãe vão para casa e voltam alguns dias depois com diversas questões e discussões que foram feitas com a família estendida, com os avós da criança, com os tios, mesmo com alguns amigos mais próximos. Então, é importante a gente incluir toda essa família na comunicação. Outro ponto que é de particular importância também é o treinamento de comunicação da equipe. De forma geral, não se tem, em todas as profissões de saúde, não se tem muito treinamento para comunicação. O que a gente observa em medicina, particularmente, é que a gente é capaz de passar por anos de formação sem ter tido uma única aula de comunicação. Então, fazer o treinamento de comunicação com as equipes, para que essa equipe se torne mais capacitada, é algo muito importante. Nós estamos desenvolvendo atualmente uma dissertação de mestrado sobre um treinamento de comunicação de equipe. O que a gente observou é que o treinamento ele permite que a equipe se sinta mais segura no momento dessa comunicação, permite que as pessoas se sintam mais seguras e mais aptas e tenham mais segurança para acolher o sentimento das famílias. Isso é um grande desafio para todos os profissionais de saúde. Como que eu vou acolher o sentimento dessa gestante que vai ter uma notícia muito ruim? Como que eu vou discutir prognóstico? Como que eu vou falar com essa família que o filho tem uma doença que pode levar à morte da criança? Como que eu vou falar as opções de tratamento para essa família? Então, isso tudo pode ser treinado. Isso é outro ponto importante na comunicação. E um outro ponto que eu considero bastante importante é sensibilizar os profissionais e treinando mesmo. Eu acredito muito que o treinamento é fundamental durante todo o processo de cuidado. Equipes treinadas e capacitadas e habilitadas a fazer comunicação vão fazer melhor cuidados paliativos. Isso faz parte do treinamento de todo e qualquer curso de especialização em cuidados paliativos. E uma equipe treinada vai estar mais apta a identificar oscilações na família, porque algo que a gente recebe muito frequentemente é uma situação em que algum profissional que atende a família chega para a gente e fala: não, ela não entendeu nada da doença porque ela está querendo fazer chá de bebê. Essa criança tem uma doença tão grave, provavelmente vai morrer. Como assim ela está querendo fazer chá de bebê? Então, essa é uma coisa que acontece. E um ponto importante é a gente entender que o fato dela querer fazer chá de bebê é uma coisa importante para a família, pode ser importante para aquela família especificamente, enquanto aquela criança está ali. Ou para aquela criança no futuro. Isso não é excludente da família ter entendido a doença. A família pode entender a doença e querer fazer chá de bebê. E existe essa oscilação entre conversar sobre o prognóstico da criança ou sobre as possíveis dificuldades da criança
e viver o momento de agora, viver a esperança, viver a religiosidade, a esperança no milagre. Eles estão acreditando no milagre, então eles não entenderam nada do que está acontecendo. Sim, eles entenderam e estão acreditando no milagre. E aí a gente tem técnicas para conversar sobre as duas coisas, né? Como conversar sobre o milagre, como investigar se essa família compreendeu o prognóstico da criança. Então, são explorações que nós vamos fazendo ao longo das conferências familiares, ao longo dos atendimentos. E o que a gente observou, baseado num trabalho que a gente fez no GAI, que é o Grupo de Atendimento Integral a Gestantes e Familiares de Fetos com Malformação, lá do Hospital das Clínicas da USP, é que o processo de preparar o parto para essas famílias que têm uma doença que pode levar a risco para a criança, ele é um processo que inclui, em uma primeira etapa, investigar a compreensão dessa família sobre a doença. Então, investigar nas conferências familiares o quanto a família entendeu sobre a doença, sobre o prognóstico, sobre as possíveis possibilidades de tratamento. Então, a gente começa de algo bem concreto, que é investigar a compreensão. A partir daí, investigar quais são os valores dessa família, qual é a situação familiar, quais são as necessidades psicológicas, quais são as necessidades sociais, religiosas dessa família. Investigar o que é importante para a família ao longo desse processo da gestação, do parto, depois do parto, do cuidado. E a partir daí, só a partir daí, começar o preparo do cuidado da criança, incluindo o tratamento médico e incluindo os aspectos religiosos, psicológicos, sociais, o contato que essa criança vai ter com os pais. Então, onde essa criança vai ser cuidada? Ela vai ser cuidada em uma unidade de terapia intensiva, com suporte artificial de vida, ela vai ser cuidada no colo dos pais. Isso vai depender da avaliação de prognóstico da doença e vai depender dos valores de cada família e das necessidades de cada família. A gente vai organizar para ter um capelão, um padre no momento do parto, para fazer o batismo, ou aquela uma família para quem isso não é importante. Então, isso inclui todo esse processo no cuidado. A gente pode começar falando pela família. A família em pediatria é extremamente presente. Quando temos pais divorciados, nós precisamos descobrir quem será a pessoa que toma as decisões. Esse é um ponto. Porque nós temos, às vezes, famílias desfeitas, famílias disfuncionais, e quem é o responsável por esta criança? Este responsável conversa com o outro ou não? Como está formada, o entendimento de como é formado essa família, em primeiro lugar. Família, forma tradicional ou não, pouco importa, se implica, eu preciso falar com alguém que é o responsável legal. Então, nós temos que pensar em coisas, por exemplo, relacionadas. Para quem responde um indivíduo menor que 18 anos? Quem responde por ele? A família, são o pai e a mãe. E há momentos que a decisão tem que ser tomada em doenças muito graves de vida, em questões de qual linha de cuidado vai ser feita, que os pais precisam validar o que vai estar sendo decidido. E, às vezes, nós temos que servir como uma interface entre a criança, o adolescente e a família, para que todos consigam ir pelo mesmo caminho. Porque o adolescente pode ter uma opinião completamente diversa dos seus pais. E a nossa função, nesse caso, é transportar todos, para que todos conversem a mesma língua. Na questão da comunicação, acho que é uma coisa importante. Toda e qualquer decisão tem que haver, antes de mais nada, uma concordância de toda a equipe. A equipe inteira tem que falar a mesma língua. Quando existe uma consonância de ideia, a gente consegue transmitir melhor para a família o que está acontecendo. Se eu penso A, o fulano pensa B e alguém fala C para a família, a gente só está criando confusão. E lembrando ainda que a pediatria, como eu já conversei, começa no recentemente nascido, que são as primeiras 12 horas de vida, e vai até os 18 anos. E há momentos nós temos crianças neste meio tempo, que são crianças com quadros neurológicos extremamente graves, que não conseguem se comunicar.
Então, dentro da pediatria, eu tenho uma boa porcentagem de casos onde não é possível a comunicação da criança. A sua autonomia é representada pela sua família, pelos seus pais. Nos neuropatas, por exemplo, eles não conseguem comunicar. Quem vai decidir o que é melhor, o que é pior para esse paciente são os seus pais. Eles são os intérpretes dessa criança. E há momentos que a equipe diz, mas eles não estão entendendo nada, vai lá conversar, porque eles não estão entendendo nada. E eles falam, eu só não aguento mais ouvir dizer que ele vai morrer. Eu já sei, eu não preciso que alguém me diga. Deixa eu viver a cada dia meu filho. Não é porque ele age, porque ele ri, porque ele sorri, porque ele conta uma piada, que ele não consiga entender a gravidade do que está acontecendo com o seu filho. É preciso entender. Se você tem dúvidas do que acontece, sente com essa família e pergunte para ela o que você está entendendo até agora do que está acontecendo. Se ela consegue te falar, vocês terão uma surpresa muito grande, porque eles sabem tudo o que está acontecendo. Só que é mais fácil de viver não pensando nisso 24 horas por dia. Obrigado por assistir e continue acompanhando os nossos vídeos.